Queridos alunos, prezados professores, hoje estamos felizes, um dia de grande alegria e de grande espera. Passamos quase que a metade do ano, ou a metade, esperando a live do nosso querido Divaldo, para o Colégio Nilson de Souza Pereira. É com grande satisfação que fez parte da nossa programação pedagógica uma live com o professor Divaldo, o nosso mestre querido, que nos orienta, que nos guia, que diz a todos nós como devemos nos comportar. Então, vocês hoje são felizardos de ter na sua cabecinha as palavras generosas do professor Divaldo Pereira Franco, o nosso querido mestre. Muito boa noite a todos. Estamos dando início agora à nossa reunião doutrinária dos sábados à noite, diretamente dos estúdios da Mansão do Caminho, em Pau da Lima, Salvador. Para o início dos nossos trabalhos, então, vamos proferir a prece de abertura. Senhor e Mestre Jesus, grande necessidade nos invade, que é a paz. Mas não essa paz que o mundo oferece, ou que o mundo diz, ou que as pessoas desejam, sem realmente conhecer o que é a verdadeira paz. Aquela que nasce do nosso interior, que dulcifica os nossos sentimentos, apacenta as emoções, dulcifica os pensamentos, dá-nos mansuetude. Somente, Senhor, aquela que emana de Ti, é que nos dá essa tranquilidade que tanto desejamos e anelamos. Por isso, vos rogamos que nos próximos dias, que neste momento, possas irradiar sobre a humanidade a vossa paz, dulcificando as nações, minimizando as guerras, os sofrimentos, as dores desses vossos irmãos tão sofridos. Abençoa-nos, Mestre Jesus. Sê conosco, hoje e por todo sempre, e que assim seja. Nessa noite em especial, o Divaldo Franco irá proferir uma palestra sobre educação. Esta palestra é para os alunos da Escola Nilson de Souza Pereira, a Escola da Mansão do Caminho, a escola que prepara os alunos para o vestibular, para o Enem. Temos, neste momento, 110 alunos, no primeiro, segundo e no terceiro grau, se preparando para o vestibular. Então, Divaldo, nesse terceiro dia de aula, está desenvolvendo um raciocínio a respeito da história, da educação, para que todos os alunos possam, então, sintonizando com um pensamento cristão, com o pensamento da Mansão do Caminho, do Centro Espírita Caminho da Redenção, volver as suas ideias e os seus ideais para esse momento cristão em direção à humanidade feliz e de muita paz. Vamos agora então ouvir a Divaldo Franco. Muito obrigado a todos. Caros mestres, queridos alunos do Colégio Nilson de Souza Pereira, votos de muita paz. Para mim, é uma grande satisfação a oportunidade do nosso encontro através desta oportunidade. A história da educação pode ser comparada à história da humanidade. E gostaria de recorrer a uma página muito célebre da cultura grega. Licurgo de Esparta tornou-se célebre e a sua vida até hoje é relatada como de natureza mitológica ou talvez real. Mas se narra
que oportunamente Atenas, a cidade mais formosa da antiguidade, convidou para proferir uma palestra sobre educação. Em Atenas havia um edifício dedicado aos grandes momentos. E nessa oportunidade se estabeleciam leis, organizações de discursos, princípios de ética, de moral. E então se convidou Licurgo para que desse uma aula sobre educação. E o insigne mestre ficou muito embaraçado. Pediu um prazo de 6 meses para poder organizar a aula. E as pessoas estranharam. Era um dos mais nobres filósofos. Por que necessitaria de 6 meses para falar a respeito de uma coisa tão banal como parece ser a educação? Mas ele não cedeu e lhe concederam o prazo. No dia próprio, no Areópago, era o nome dado ao grande edifício, toda a Atenas cultural, toda a Atenas rica de beleza, compareceu para escutar o mestre insigne. E no momento quando ele chegou, fez-se acompanhar de 2 servos. Um deles trazia 2 cães em coleiras próprias e o outro trazia 2 lebres, 2 coelhos em gaiolas. As pessoas ficaram surpreendidas e curiosas. O grande auditório, fazendo lembrar uma arena central, e as pessoas em volta produziam um silêncio imenso. Então Licurgo levantou-se, saudou o público, deu um sinal ao funcionário que carregava as gaiolas, ele abriu uma delas e a lebre saiu correndo naquela área. O animalzinho branco, jovial, célere, e ao mesmo tempo ele olhou o outro que desatou a segurança do cão. O cachorro avançou, olhando em volta, percebeu a lebre, avançou e destroçou a lebre, matou o animal, despedaçou diante de um público estupefacto, surpreso. Logo, Licurgo pediu aos servidores que limpassem a arena. E as pessoas não podiam imaginar a ocorrência. Ele mandou abrir a segunda gaiola e saiu a lebre. E pediu ao outro funcionário para soltar o cão. Todos, naturalmente, perceberam que seria uma outra tragédia. O cão avançou e, ao chegar junto à lebre, deu-lhe uma leve patada. A lebre enrolhou-se e os 2 animais começaram a brincar. O auditório foi tomado de espanto. As lebres eram iguais, os cães eram iguais. Por que a diferença? Então Licurgo disse: o primeiro cão não era educado. O segundo cão foi educado para a fraternidade. Está encerrada a minha aula, disse ele. E as pessoas não necessitaram de mais explicações. O poder da educação está na construção de hábitos saudáveis. Quem não tem hábitos saudáveis tem-nos doentios. Então a função essencial da vida é educar. Para nós, de língua neolatina, a palavra educação vem do latim educere. É a palavra que significa arrancar de dentro. Então, educar é arrancar os sentimentos interiores para que eles possam fazer parte da nossa vida, do cotidiano. Como será uma pessoa educada? Aquela que segue os princípios éticos, morais, aquelas que
adotam comportamentos saudáveis. E aquele deseducado é exatamente o oposto. Poder-se-á, por acaso, dizer que o indivíduo de má formação educacional é o responsável? Entramos numa questão muito delicada. Os gregos, a partir do século V antes de Jesus, 500 anos, teve um notável governante de nome Péricles. Péricles foi tão extraordinário que, até hoje, é considerado um dos pais da democracia universal. Ele deixou a Grécia, Atenas, como uma herança, um legado para a humanidade. Para que tenhamos ideia da grandeza de Péricles, ele deu um banquete certo dia e convidou as personalidades mais nobres da cidade, filósofos, poetas, atletas, porque o atletismo fazia parte da educação grega. E ao terminar, ele perguntou: onde estão os professores? Já àquele tempo, os professores não eram considerados, 500 anos antes de Jesus, formadores da estrutura da humanidade. Eu me recordo da grandeza de uma mulher que administrou a Alemanha no pós-guerra, a senhora Merkel. Essa senhora administrou a Alemanha de tal forma que um país que foi devastado, hoje é campeão da economia mundial e dos valores da paz, dos respeitos humanos, graças à senhora Merkel, que foi eleita inúmeras vezes até o começo deste ano, quando ela renunciou. Sendo a primeira ministra, morava numa casa comum, ia ao supermercado com o marido, fazia compras, não tinha servidores domésticos, era ela que preparava a casa, que cuidava dos deveres, e era a mulher mais importante do século que estamos vivendo, comparada na administração a uma outra mulher extraordinária, que foi primeira-ministra da Inglaterra. Então, a senhora Merkel, quando pediu agora a demissão, a Alemanha parou. Em todo o país, essa mulher foi aplaudida sem parar durante 5 minutos. No país inteiro se parou para aplaudir esta mulher que disse a seguinte frase: na Alemanha, para termos um país feliz, nós consideramos os professores e lhes fornecemos os melhores salários, porque são eles os construtores da sociedade. Eu, por exemplo, que nasci no comunismo, na área marcada pelos russos, aprendi os meus deveres com uma professora. Portanto, a formadora de opinião é a professora, é o mestre, é o professor. Então, ele estabeleceu a honra desta mensagem de educação. Então, Péricles perguntou: onde estão os professores? E alguém se atreveu a dizer: esquecemos-nos deles. E então Péricles lhes respondeu: mas o que você é deve aos seus professores iniciais, aos educadores da sua vida. A educação é uma questão de Estado. E a história da educação é comovedora. Ela passou a ser registrada a partir do século V antes de Jesus e ao século IV depois de Jesus, quando Adriano, imperador de Roma, decretou que a educação cultural era papel do Estado. O Estado tem o dever primacial de educar o seu povo, de oferecer, acima de tudo, trabalho, recreação,
saúde como fundamentos básicos. Então é a educação formal, mas a outra educação é feita no lar. É a família, são os deveres sagrados da família. O respeito entre pais, pais e filhos, pais e vizinhos, formando a comunidade. Então a história da educação é a história da própria humanidade. Mais tarde, a educação passou a ser fundamental nos países que a antiga Germânia, a Alemanha de hoje, dominava. E nós vamos encontrar nas repúblicas tcheco-eslovaca, hoje são duas, antigamente era uma só, o homem que estabeleceu as regras da educação. A educação intelectual, também chamada educação formal, e a educação social, a educação doméstica. Porque é a educação social que nos põe em contato uns com os outros, com a humanidade. É graças a essa educação que nós nos tornamos célebres, pelo bem, pelo mal, pelos problemas culturais, pelas deficiências de natureza psicológica, psiquiátrica, sociopsicológica, pelas manifestações morais. E então surgiram os grandes vultos da educação. Parte dali os principais. Eles evoluem para uma síntese, sem dúvida, até Pestalozzi, do século XIX. Pestalozzi foi o pai da educação moderna. E ele educava tanto formal como socialmente. Era um homem generoso e recebeu na cidade de Yverdon, na Suíça, uma cidade muito bela que eu conheço, proferi conferências ali, ofereceram-lhe um castelo para ele poder ensinar aos meninos de rua no século XIX, 1802 em diante. Ele ensinava em casa, recolhia as crianças dentro da sua própria casa. Então a educação passou a ser formal, com métodos, porque as doutrinas educadoras, principalmente a religião dominante, dizia que a criança é um adulto em miniatura. Que absurdo! A criança sempre foi maltratada na Idade Média, a ponto dos pais matarem. Era indiferente. O crime do infanticídio era tão normal que não chamava atenção. Ter filhos era como que um castigo, e eles viviam ao abandono nas classes pobres. Então Pestalozzi diz que a criança não é um adulto em miniatura. A criança é um ser em formação, que o cérebro é uma folha de papel em branco, onde nós vamos escrever o nosso destino. E entre esses mestres Pestalozzi se vai destacar o professor Hippolyte Léon Denisard Rivaio, que é o nome de Allan Kardec. Allan Kardec é um pseudônimo, o doutrinador que faz a codificação do espiritismo. Mas a partir de Pestalozzi, que criou a pedagogia moderna, a psicologia educacional, a humanidade vai encontrar educadores extraordinários, principalmente na área da educação formal, como Maria Montessori, italiana. Essa mulher notável faz da educação um poema de paz. Poderíamos citar muitos educadores, mas vou ser o máximo sintético. No Brasil, na Bahia, nós temos excelentes educadores, entre os quais destacamos Anísio Teixeira, baiano, que criou a educação integral. O aluno pela manhã fazia a educação formal e à tarde uma educação profissional, porque nós deveremos formarmos-nos na atividade profissionalizante para termos dignidade. E também a célebre poeta que foi Amélia Rodrigues, como nobres educadores. Temos hoje
nobres educadores, mulheres notáveis na cultura baiana que se destacaram na educação, assim como homens de grande intelecto que serviram à sociedade brasileira a partir da educação. Mas o que é educação? É um conjunto de hábitos. Esses hábitos formam a nossa personalidade. Somos um ego, eu. Então, todo mundo nos conhece pela aparência. Se alguém perguntar, o Divaldo Franco, quem é? Vocês poderão dizer, o tio Divaldo é uma pessoa com tais características, é um espírita da Mansão do Caminho, é a minha personalidade. Mas eu não sou isto. Esta é a aparência, a máscara, o que a educação fez de mim. A educação integral vai me tornar não apenas a aparência, mas também o indivíduo. Você dirá, é um homem bom, é um homem justo, é um homem mau, é alguém que não cumpre com seus deveres, que é o resultado da educação aplicada na sociedade. Na nossa escola, no Colégio Nilson de Souza Pereira, desde quando o fundamos, foi para propiciar uma educação formal mais completa, para termos cidadãos. E por essa razão, a nossa grande preocupação, e para isto os mestres que ensinam em nosso colégio foram convidados e carinhosamente recebidos e tratados com grande respeito, porque nós temos o prazer, quase um orgulho social de dizer, que a nossa equipe professoral é uma das melhores da cidade do Salvador, se não a melhor. O baiano tem tudo de melhor no país e nós aqui da região também desejamos primar pelos valores éticos que nos caracterizam. Qual é o nosso objetivo? Formar cidadãos, estabelecer metas para que passemos ao segundo passo, já que o Estado é o responsável pela educação formal, o meio de alcançá-la é política. A política é uma ciência, disse Aristóteles, um outro filósofo grego. É a ciência de bem compreender a sociedade. E como ele era democrata dos direitos humanos, 400 anos antes de Jesus, ele estabelecia que, através da política, nós podemos mudar o mundo cultural. Infelizmente, isso no Brasil mudou o mundo cultural para pior. Pelo menos é o que nós vemos em todos os raios do grande conjunto da política nacional. Existem grandes exceções, sem dúvida. Então, os objetivos educacionais são tornar-nos cidadãos, pessoas felizes, pessoas alegres, pessoas que entendam os direitos. Todos nós temos direitos. Por isso, na nova técnica de educação, não existem preconceitos. Ninguém é culpado por, ninguém é culpado de ser branco, amarelo, vermelho, negro, não. São fenômenos raciais, genéticos. Então, a nossa política da igualdade dos direitos humanos. Porém, para que nós tenhamos direitos, necessitamos de cumprir com os nossos deveres. E o primeiro dever é respeitar o direito alheio. Como eu quero ter direito de ser bem tratado, ser uma pessoa considerada, ter escola, ter férias garantidas, ter hospital agora, na época da pandemia, e em qualquer época, desfrutar de saúde, dispor de um trabalho digno, eu tenho que cumprir com os meus deveres. Fomentar a criação de empregos é o primeiro dever da política, porque dando trabalho nós dignificamos o indivíduo. Eu gostaria de lhes narrar algo que li há 4 dias e que me chocou profundamente. Tratava-se de um rapaz americano que foi condenado à morte. Na hora em que ele ia pelo corredor da morte,
O sacerdote que o acompanhava perguntou-lhe se ele estava satisfeito. Pois não, estou satisfeito. Tem algum pedido a fazer? Tenho. Qual é? Eu peço uma folha de papel e uma caneta. Eu quero escrever uma carta. Muito bem, deram-lhe. Ele sentou-se e escreveu uma carta. Eu vou repetir apenas um pedaço da carta. Na carta ele diz: querida mãe, estou no corredor da morte. Dentro de 1 hora eu tomei a injeção letal, a injeção que mata. Eu morrerei de imediato. Mas é injusto, porque deveria estar alguém ao meu lado para morrer também. Eu sou criminoso, reconheço que sou assassino, que eu sou um terrível vendedor de drogas, mas não sou eu apenas o culpado. Você também, minha mãe. Porque quando eu era criança, a primeira coisa que eu roubei, que eu furtei, foi um brinquedo de um colega e você não me reclamou. A segunda coisa, já era maiorzinho, eu furtei uma bicicleta e você escondeu para que papai não soubesse. Mais tarde, eu cometi um crime mais grave e você me apoiou. E então eu fui educado como bandido. Não fui educado como um filho. Não fui educado como um cidadão. E agora eu vou pagar pelo meu crime. Mas eu sou assim por sua causa. Você me educou para o crime. Deveria também morrer na cadeira elétrica ou na injeção letal. Eu tive um choque. Foi publicado nos Estados Unidos. Esse documento se espalhou pelo mundo porque é no lar, é em casa que nós aprendemos a proceder bem. Chama-se educação doméstica. Nossos pais têm grande responsabilidade. Se eles se permitiram procriar, e hoje todo mundo procria quando quer e porque quer, exceto nos casos de estupro. Então nós temos que considerar a responsabilidade doméstica. Não é ter o filho e atirar à rua. O jovem, no ponto de vista sociológico, psicológico, não pediu para nascer. E qualquer mulher sabe que mantendo relacionamento sexual, 97% de probabilidades é que ela vai ter uma criança, já que não tomou os cuidados para impedir a procriação. Então, a responsabilidade da educação no lar é muito grande. Hoje, os jovens aqui são filhos, logo mais serão pais. E lembrem, principalmente, de que o filho será o fruto dos exemplos, não das palavras, da educação. Eu lhes vou narrar um outro pequeno fato, muito breve. Quando eu contava 4 anos de idade, a minha família tinha muitos problemas financeiros, porque o meu pai foi vítima do grande problema da Bolsa de Nova York. Foi um período 29, 30 do século passado. E nós passamos a ter dificuldades. Nós éramos 13 irmãos. Era uma família maravilhosa, silenciosa, 13 irmãos dentro de casa. Estávamos um dia almoçando e minha mãe sentava à cabeceira e eu ao seu lado, que eu era o menor. E ela tomou café. Então eu perguntei: mãe, por que a senhora está tomando café? E ela disse que o café tira o apetite. E eu perguntei: por que a senhora quer tirar o apetite? Porque a comida hoje é pouca. E eu vou deixar de comer para você e seu irmão, que tinha 5 anos mais do que eu, comerem, que vocês estão em formação, se alimentarem. Quando a vida mudar, eu então mudarei. Eu era muito criança para entender. Eu não entendi. Achei aquilo interessante, mas não entendi. Quando eu completei 7 anos, de repente eu voltei para minha mãe e disse assim: mãe, a senhora já há bastante tempo que não toma café. Por quê? Ela disse: porque eu quero ter apetite. Mas por quê? Porque seu pai progrediu, a nossa casa agora é farta e nós podemos ter uma vida tranquila, nos alimentarmos bem. Então agora, veja, a mesa está
enriquecida. Não precisa eu economizar para você, porque vamos nos alimentar e vai sobrar. Minha mãe me educou isto. Tinha 7 anos. Então, eu silenciosamente prometi, quando eu crescer, eu não permitirei nunca que uma pessoa passe fome junto de mim. Não fecharei as mãos, porque fome dá indignidade à pessoa. É um dos elementos orgânicos muito graves. E eu prometi a ela, mais tarde, quando ela estava idosa, olha, mãe, a Mansão do Caminho é para atender as pessoas que têm dificuldades, dar oportunidade. Perto de nós, ninguém passa fome. Todo aquele que tiver fome pode vir, que nós temos o que dar. E estabeleci como base aqui em nossa casa, é proibida a negativa, porque nós sempre temos o que dar. Alimentos, roupas, carinho, presença, porque nós pretendemos que aqui seja uma Úmbria. Essa palavra é italiana e se refere à região em que morava São Francisco de Assis. E nós gostaríamos que no mundo moderno houvesse um número enorme de Úmbrias para que não passássemos a vergonha de ver pessoas morrerem à fome. Por que isso se dá? Porque muitos políticos foram educados para o furto, como aquele criminoso. No seu lar não se falou em cidadania, em dignidade, em ajudar o próximo. Então isso é educere, educar, arrancar de dentro. Por que de dentro? Porque nós somos espíritos. Nós somos filhos de Deus. Deus é uma energia, não é um velhinho de barbas brancas. É uma energia potente que governa o universo. E nós somos co-criadores. Nós também somos criadores do bem ou do mal. Então, educar é exatamente penetrar no âmago do ser, para que tenhamos a alegria imensa de proporcionar aos outros a felicidade de repartir. A cada momento na internet, no Face, notamos pessoas que estão na rua, tiram a camisa e dão alimentos. Crianças dando rosas a policiais, crianças levando presentes aos garis, aos lixeiros, porque todos somos cidadãos e merecemos os mesmos direitos, as mesmas oportunidades. Eis porque educar é muito importante. A palavra educação, criar hábitos sadios, é das mais gloriosas em nossa vida. Dessa forma, no Colégio Nilson de Souza Pereira, temos a satisfação imensa de mestres responsáveis, de diretores cuidadosos que zelam pela educação, criando e mantendo hábitos. Por exemplo, como a norma de hábito, ninguém fuma aqui na Mansão do Caminho. Não é proibido. A pessoa pode fumar, mas não deve. E se não deve, não fuma. Não é necessário proibir nem ficar de rédeo, simplesmente educar. Isso é pouco saudável. Fumar leva ao câncer, a várias doenças. Quando o indivíduo fuma, está escrito na carteira de cigarro, isto faz mal à sua saúde. Mas a pessoa que não é educada, não, eu quero gozar agora, nem que amanhã tenha um câncer pulmonar, um câncer de língua, um câncer de estômago, etc. Então, a bebida alcoólica, tão familiar às sextas-feiras à noite, no mundo inteiro, não é somente aqui. Eu visitei 71 países e pude acompanhar o desenvolvimento dos hábitos em quase todos os 71. Então, a sexta-feira no mundo é o dia do prazer, a noite do prazer. Dos jovens, eles elegem um restaurante, um bar, um lugar encantador que é o Point, e ali todos se reúnem. O cigarro, o álcool, a droga, o sexo. E no sábado, amanhecem arrependidos e ansiosos, porque são
deseducados. O corpo não foi feito para isso. O corpo não tem resistência, tem limites. O nosso corpo é manipulado por fenômenos biológicos. Toda vez que nós ultrapassamos, ele rompe. Então aparece um distúrbio, uma doença. A educação examina todas estas características, estabelecendo normativas. E é nesse sentido que a religião é fundamental. Porque quando nós cremos em Deus, e podemos ter um caráter muito bom, mesmo que não creiamos em Deus, se formos educados, nós então compreendemos que o universo somos nós. O universo é uma onda imensa, na opinião de um dos maiores físicos quânticos, astrofísicos, o Dr. Fishoff da Inglaterra. Então é uma onda que vibra, e essa onda que vibra somos nós. Então ele nos diz que todos temos que contribuir para um mundo melhor. E esse mundo melhor vem da educação formal, a da escola, da educação doméstica, a social, da educação espiritual. Porque todos nós vamos morrer. Demoramos mais, eu tenho 94 anos, demoramos menos, alguns morrem recém-nascidos com pouca idade. Então tudo isso tem uma finalidade. Será que a vida se acaba quando nós morremos? Dizia Sócrates. Agora que eu estou morrendo, eu vou verificar. Eu vou constatar que a vida continua, enquanto vocês, os alunos dele, vão ficar na expectativa. Desse modo, numa abrangência sobre educação, nós temos que levar em conta os nossos direitos à vida. Todos nós temos direitos, mas não esqueçamos de cumprir com os nossos deveres. Qual é o dever do aluno? Estudar. O dever do mestre? Ensinar. Dar exemplos de comportamento, de conhecimento, de afetividade, de solidariedade humana. E o do aluno, respeitar o mestre. Aqui em nossas escolas não existe bullying, porque ninguém tem o direito de desforçar a sua falta de dignidade no colega mais fraco. É covardia moral. Então, o bullying aqui é quem será o melhor aluno. Nós estabelecemos que numa casa de educação não se podem maltratar aos demais, porque seja fraco, porque seja gordo, porque seja magro, porque seja careca ou não. Tudo isso são direitos do indivíduo. Cada um de nós é simplesmente aquilo que Deus lhe determinou. Então a função religiosa é muito importante. É quase essencial. Digo quase porque tem religiosos que são indignos e tem ateus que são muito dignos. Então, com estas palavras, não pretendo alongar-me para não vos cansar, desejo que nesta aula feita de coração a coração, de um jovem de 94 anos que sonha em construir um mundo melhor, porque a esta idade ainda tenho sonhos. Tenho sonhos de um dia nossa casa ser uma universidade. Gratuito, porque tudo deve ser doado. É dever do governo, mas como o governo nem sempre cumpre com seus deveres, cabe ao cidadão fazer a parte que o governo está em falência. Porque quem é o governo? É o cidadão. Se ele é um mau governo, é porque o cidadão não vale. Se ele é bom, é porque o cidadão é nobre. Então, nós temos também o dever de buscarmos a política para que os maus, os indignos, não tomem o lugar dos bons, aqueles que se dedicam à sociedade. Então, desejo aos nossos jovens, aos mestres que são queridos, dias de bênçãos e um futuro promissor. A pandemia vai passar, porque tudo passa. Em breve estaremos falando no tempo da pandemia, como falamos no tempo da gripe espanhola.
E então nós somos sobreviventes. Eu sou da área de risco, mas vou sobreviver. Porque eu amo a vida, e quem ama a vida sobrevive. Não importa ter a vida larga ou curta, vale a profundidade das emoções durante a vida. Mas nós vamos sobreviver. E eu espero encontrá-los construindo um mundo melhor. Uma vida alegre e saudável, em que o vício, a doença do vício, o desequilíbrio das falsas necessidades. Porque dizer, eu tomo a droga porque tenho necessidade. Nenhuma necessidade. Me fiz dependente por vício. Então eu me reeduco. Por esta razão, as penitenciárias, tecnicamente, são chamadas institutos de reeducação. Mas, na realidade, são de educação para o mal, para o pior, infelizmente. Mas vamos mudar. A nós nos cabe mudar. É nossa tarefa. Muito obrigado pela gentileza de ouvir. Muito obrigado pela gentileza de estarem aqui conosco. Queridos alunos, emocionante a aula que recebemos hoje. Somos felizes e queremos agradecer ao grande educador, o professor Divaldo Franco, que muito generosamente hoje veio dar esta aula especial a todos nós. Somos felizes de participarmos desta grande obra da Mansão do Caminho. Vocês são felizes de fazerem parte do Colégio Nilson de Souza Pereira, o ensino médio que tem atualmente 110 alunos preparando-se para o vestibular, em horário integral, de 7 da manhã às 5 da tarde. Então, Divaldo, nós queremos agradecer essa riquíssima oportunidade desta linda e maravilhosa aula sobre a educação. Livro nenhum, tratado nenhum, poderíamos encontrar tão belas palavras condensadas em tão grandes exemplos. Muito obrigada. Após, então, a palestra de Divaldo Franco, nós contamos com a presença da professora Clésia Cerqueira, que é a diretora de educação do Centro Espírita Caminho da Redenção da Mansão do Caminho. A professora Clésia é responsável pela creche, pela educação infantil, pelo ensino fundamental, pelo ensino médio. E todos nós desejamos algo a mais, que nos próximos anos, nos próximos meses, as nossas ideias se concretizem e possamos então fundar a universidade, a Faculdade Joana de Ângeles aqui em Pau da Lima. As nossas crianças são assistidas no centro médico no pré-natal, onde tudo se inicia. A mãezinha vai para a casa de parto natural, a criança nasce, depois de 4 meses vai para a creche, depois vai para o jardim de infância, depois para o ensino fundamental, para o ensino médio, e nós formaremos o homem do futuro na Faculdade Joana de Ângeles. Muito obrigado a todos. Jesus permaneça conosco. Que assim seja.